de volta com Felicidade da Trabalho, direto do Rio Innovation Week. Quarto dia de cobertura, já estou até perdida aqui. A gente conseguiu sequestrar a Adriana Schneider, que é CEO da Humanare e curadora de um dos palcos mais incríveis aqui do evento. Hoje é o lançamento, a assinatura do livro dela aqui no evento. Ela vai contar pra gente sobre o livro. Muito bem-vinda, Adriana, que bom ter você com a gente. Eu estou muito feliz também por ter te recebido lá no palco Humanare. Foi Uma grande incrível. honra. Palco lotado, do início ao fim do dia. Com conteúdos muito legais, assim, bastante revolucionário, assim, né? A gente pensar que dentro de um evento de tecnologia e inovação, a gente tem um palco falando sobre humanidades. Sim. Então, primeiro, se apresenta um pouco melhor. Com certeza tem muito mais coisa do que eu falei. Quem é a Adriana atrás do crachá e todas as coisas incríveis que você faz. Autora, palestrante, CEO, curadora. Isso é o que fica no LinkedIn, né? É. O bastidor é uma mãe de 4 filhos. 2 nasceram no meu primeiro casamento, os 2 outros eu assumi a maternagem. Moro em Lisboa e trabalho no Brasil, com esse fuso que perpassa por 4 ou 3 horas de diferença. Você fica indo e voltando ou você trabalha mais online? Muita a parte da criação e as reuniões online e muitas entregas aqui. E até por isso que eu fiz a Humanare funciona para além de mim, e eu também estou me dedicando mais à carreira de palestrante, escrevi esse livro, e eu amo também esse universo de ser curadora, né? De encontrar pessoas, de conectar histórias, de fazer um desenho, né? De uma narrativa que faça sentido para quem está assistindo. Essa tem sido a minha grande paixão agora. Não, e é algo que você faz com maestria, né? Você e sua equipe, eu tenho certeza que tem muito mais gente envolvida também nisso, mas queria que você contasse um pouco como foi que surgiu o Palco Humanare dentro de um evento de inovação e o que você pensou para a curadoria desse ano. Tá bom. A gente está aqui presa nesse aquário, a gente quase não conseguiu ver nenhum conteúdo lá ao vivo, a gente só está sabendo o conteúdo das pessoas que vêm aqui. Como é que foi criar essa narrativa? O que tinha por trás? O que você pensou? Qual era a história que você queria contar? Certo. Bem, eu acho que o palco da Humanare foi assim um entendimento do evento que nasceu para tecnologia e inovação estrito sensu e que foi crescendo por tracks, né, por trilhas específicas. Então, tecnologia e inovação para a saúde, para a mobilidade, para a beleza. E em algum momento a Luciana Potti percebeu que tinha algo além disso que precisava ser falado. Porque o ser humano está em todas as trilhas. E aí foi o convite para que eu pensasse algo que trouxesse esses aspectos humanos. E foi quando eu propus a gente focar em ética, desenvolvimento humano e organizacional. Porque eu entendo que é a transformação pessoal que gera impacto coletivo, né? E o mundo corporativo, ele tem muito, muito poder para o bem e para o mal. Então, quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, quanto mais a gente consegue mostrar que tem várias ações acontecendo, que já tem uma mudança em rumo, já está mudando. E dá mais força para que outras pessoas se conectem, aprendam e façam. E para esse ano, a gente construiu a seguinte narrativa. A gente trabalha no desenvolvimento humano alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Existe que iniciou como movimento, hoje é um instituto que se chama IDGs, Inner Development Goals. Eu tenho um hub global dele e participo desse grupo. E é exatamente o desenvolvimento de 5 habilidades, 5 grandes macrocompetências de desenvolvimento humano, porque a transformação que a gente quer para o mundo inicia pela transformação interior. E é nesse trabalho que a gente já trabalhava, mas não tinha um framework que a gente trabalha. Então, a gente decidiu fazer 3 dias de palco esse ano, cada dia de palco orientado por 2 ODSs. O primeiro dia a gente falou sobre a ODS da igualdade e da diversidade de gênero étnico-racial. No segundo dia a gente falou sobre gênero e também para o trabalho digno. E o terceiro dia por educação e saúde. E aí entra muito a questão da saúde mental, né, que é a cognitiva e emocional. E para cada dia, todos os dias, a gente desenhou um caminho dos 3 horizontes, que é o horizonte 1, a realidade do atual, é o contexto, o que está acontecendo agora, o que está pegando, o que está rolando. O horizonte 2, que é o que fala sobre o futuro do presente. Então, assim, no presente, a gente está vivendo uma utopia. O horizonte 2 é a protopia, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer para incrementar, para que a gente jogue esse jogo da vida para futuros melhores. E o horizonte 3 é o dos futuros possíveis. E esses futuros possíveis, ele já está nascendo, ele já está ali. Tem uma pequena ondulação. Todos os dados, todos os fatos, todas as ações, elas já estão ali levando para algum lugar.
Se a qualidade das ações são ruins, o futuro não é a utopia que a gente deseja. A gente vai se manter na distopia. E aí esse foi o grande chamado do palco. Assim, se a gente quer fazer algo, viver algo melhor para as próximas gerações e quem sabe para a nossa, a gente tem que parar de olhar só o presente, ser atropelado pelo futuro e ter que reagir, né? A gente tem que parar de ser tão passivo nessa história e assumir a responsabilidade do que a gente faz no mundo. Liderar a partir desse futuro emergente, né? Já começar a viver com a criar esse futuro. E embora você que tenha feito os convites, escolhido as pessoas que estavam ali, feito toda essa curadoria e pensado nos temas, o que mais te marcou, assim, te emocionou, Uau, você saiu de lá, assim, com a... várias coisas, assim. Primeiro, assim, que essa coisa do palco ter sempre lotado mostra que tem muita gente interessada. Pessoas. Ponto, já é gol. A segunda coisa, assim, a gente também já tem a característica desde o primeiro ano de trazer os povos indígenas. Porque eu entendo que o futuro é ancestral. Eu sei que o Krenak fala isso, eu adoro, amo o Krenak, mas é exatamente isso, assim. Quanto mais a gente retomar para a essência da conexão da gente mesmo, com a responsabilidade com a natureza, sentir que o ser humano está no centro, mas não é um centro de maior poder. É um centro de um ecossistema, porque a gente tem muito poder nas nossas ações. Mas que a natureza, que o planeta, que os recursos, né, a utilização dos recursos naturais também precisam ser respeitados. Veio a pandemia, apagou milhares de nós e o planeta continuaria, né? Assim, acho que foi um recado também do próprio planeta para a humanidade, de entender que o planeta continua mesmo sem a gente, né? E você contou um pouco de um pedaço de uma palestra que eu consegui assistir, que foi logo na sequência da minha vivência. Você estava falando sobre a síndrome da impostora e você contou um pouco sobre a sua história. E você nem sempre foi a CEO da Almanari, né? Então eu achei muito gostoso, assim, ouvir essa história e até, assim, super alinhado com o nosso podcast aqui, falando sobre essa construção da felicidade, né? Buscar os recursos e ir para os lugares onde a gente pode se abastecer de vivência, experiência para criar uma vida com mais significado para a gente mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Tá bom. Como é que foi essa construção, os lugares por onde você passou, que buscas foram essas, que incômodos te mobilizaram para fazer essas caminhadas? Sim, eu sempre fui ligada, eu fiz psicologia, né, e sempre trabalhei com educação. Nos anos 2000 eu fundei uma empresa chamada Homo Ludens, que é um ritual de passagem da infância para a vida adulta. E ali eu comecei a desenvolver jogos de conteúdo, porque eu entendo que no jogo a liderança, o adulto e a criança, a liderança e os liderados estão no mesmo plano, porque está todo mundo jogando com as mesmas regras, e só pode mudar depois de uma nova partida, começou, você vai. E aí, daí eu fui entrando, desenvolvendo conteúdos e projetos, e quando eu me vi, eu já estava no Senac, sendo gestora de uma área de tecnologia educacional e tecnologia educacional e gestão. E dali eu fui crescendo. A nossa área que era responsável pelos cursos de pós-graduação à distância. E a gente foi fazendo projetos corporativos. E dali eu passei muitos anos e fui muito feliz ali. E acho que tem uma coisa muito bacana, assim, de que eu sempre tive uma relação muito próxima com a equipe. Eram 195 funcionários, né? Entre eles e eu tinham 6 coordenações, né? Mas essa capacidade de rir da desgraça, de quando é preciso a gente vir à noite vai dar tudo certo, e a gente poder ter que hoje a gente chama de segurança psicológica, né? Assim, mas eu não sabia, era muito intuitivo. E depois eu tive uma experiência na Fundação Getúlio Vargas, que eu vivi exatamente o oposto. Que eu via um ambiente muito hierarquizado, muita competição. E ali eu percebi que o meu drive não era grana. Ganhava o dobro que eu ganhava no Senac, eu já ganhava bem no Senac, mas eu vi que a conta financeira não pagava a conta emocional. E aí eu pedi demissão e fui me perdoar pela escolha. E aí nesse processo eu fui para a Índia 2 vezes, vivenciei xamanismo, né, mergulhei na meditação, na yoga, fui andar de Havaiana, ir para reunião da escola de filho, sabe? Assim, fui viver um outro lugar e pensando que eu não queria estar mais nas empresas. Quando eu vi, eu percebi, assim, quanto mais eu mergulhei para fora, assim, fui conhecer outras culturas, eu fui percebendo que o meu lugar de potência é no mundo corporativo.
Então eu volto para esse mundo renovada e propondo uma gestão por valores. Em 2012, 2013, a gente já fazia mindfulness nas empresas. Causava um super espanto, tinha gente que levantava, que não queria. Falávamos comunicação não violenta. Então, assim, eu sou muito feliz por ser uma antena. Eu sinto que eu sou esse radar do que está chegando. E depois essa onda vira algo mais maior. Muita gente falando, e acho muito importante, quando a gente tem que aumentar mesmo, né? Assim, essa cadeia de ações que nos tornem mais humanos mesmo. Assim, que a gente acreditou que a gente é um computador, que a gente atua com 12 abas ao mesmo tempo, né? Não é verdade. A gente vai ficando com a atenção fracionada, né? E eu acho que se for falar da minha carreira, acho que a minha carreira me trouxe até aqui, porque a Luciana Potti trabalhou na minha equipe, no Senac. Tá. E aí, Então, essa conexão surgiu conexão daí. vem. E outras conexões. O avô dela era meu pediatra, só depois que a gente foi trabalhar junto. Então, a minha mãe era amiga da família dela, a gente não. Ela foi contratada sem nada, não tem nada a ver com isso. Só depois que minha mãe percebeu. Então, acho que tem essa coisa da relações humanas no trabalho, relações onde a gente possa ser quem é, onde a gente possa passar por problemas juntos e se ajudar, faz com que a gente tenha relações extramuros e acompanhe, né, as jornadas. E veio de um incômodo seu também, né? Eu fundei a Emerge também muito com esse olhar, né? Lá em 2014 eu comecei a ensinar mindfulness para as empresas, quando depois de um burnout eu percebi que eu também precisava encontrar novos recursos e formas de lidar com o mundo do trabalho. Também voltei para empresas para propor essas novas conversas e isso muito sinto que esse chamado, assim, ou esse desejo de estar ali veio da experiência que a gente viveu. Sim. E uma outra experiência que você também falou na sua palestra, que me marcou e eu achei lindo, foi quando você falou da ancestralidade, do ponto de vista da relação e das curas, da sua própria relação, e você firmou ali o pacto com seu marido. Queria que você contasse também um pouco sobre isso, porque nas relações, né, a gente está falando aqui do trabalho e do propósito, de estar ali alinhado com os nossos valores na liderança, enfim, propondo outras conversas, mas na vida por trás ali do crachá também tem muitos movimentos desses de Sim. cura acontecendo, né? Sim, acho que tem dois aspectos que você está trazendo, né? O primeiro é que eu me sentia, quanto mais eu acendia, eu tinha um líder que falava que o trabalho dele era me fazer trabalhar 12 horas por dia. E achava bonito isso, né? Vem de uma cultura que o celular, se eu não respondesse em 1 hora, era uma falha grave. E aí a gente leva, assim, a gente fala do office em home, não, já tinha, a gente passou já por essa transformação, está sempre ligado. E eu trabalhava muito porque eu queria dar para os meus filhos tudo aquilo que eu achava incrível. Estudar na escola que eu achava incrível, morava no prédio que eu achava incrível. E eu fui me dando conta que eles não tinham a mim. Eu não estava lá. Sim, a gente jantava junto, né? Eu muitas vezes ia para o sítio e estava trabalhando, né? Tem um projeto. E eu não queria isso para mim. Porque eu também sou filha de uma mãe que trabalhava muito. Que também trabalhou no Senac, olha assim, essas vidas, né? Mas assim, a minha linhagem feminina da minha bisavó para cá são mulheres que criam os filhos sozinhos. E quando eu me dei conta disso, né, que quando a minha avó tinha 1 ano, meu avô morreu, e quando ela tinha 8, minha bisavó morreu. Quando a minha mãe tinha 13 anos, o pai morreu. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe se separou, se divorciou nos anos 70, uma mulher divorciada, acho que era a única da escola, né, tinha toda aquela coisa. E nos criou sozinha. E aí, quando eu me vejo com a minha filha caçula, com 8 anos também, tem uma coisa interessante, né? Uma avó que perdeu a mãe com 8 anos, né? O pai com 1, a filha, a neta, bisneta, que também com 8 anos tem essa ruptura familiar. E eu fui repetindo esses padrões. Não, tá comigo, é isso mesmo, sou eu que resolvo, vamos embora. E dar conta de mercado, de calendário de lanche da semana, né? Equilibrado e deixa bilhetinho antes de sair para trabalhar e faz roteiro de estudo. E a gente vai fazendo isso de uma forma assim, do jeito que dá, mas ainda com vazio, uma culpa muito grande. A gente vai levando, vai avançando profissionalmente, também sentindo que tá se afastando já, o que também é importante. E aí achar esse equilíbrio não é simples, né? Causa dor também. São escolhas. Em algum momento da minha vida, eu fiquei na dúvida se as minhas escolhas estavam me levando para um lugar melhor
Ou pior, porque eu olhava para trás, tinha um sucesso, uma carreira, e eu olhava para frente e não sabia o que eu ia fazer, né? Então, eu acho que quando a gente começa a se auto-investigar, a gente pode perceber as nossas histórias, não só as nossas, mas as transgeracionais, e ver que a gente está ali num grande tabuleiro, e o meu tabuleiro encontra com o seu, que encontra com o dele, que encontra com o dela. E se a gente toma consciência, a gente é capaz de fazer novas escolhas. Honrar o que passou e fazer novas escolhas. Eu acho que nesse sentido a felicidade vem muito também daí, né? De perceber o ambiente de trabalho é muito parecido com o ambiente familiar. Tem a grande mãe que coloca os pintinhos embaixo do braço e fica ali orientando, cuidando para nada acontecer. Tem um grande pai, que é aquela pessoa mais austera. Tem a competição entre irmãos, entre primos. Tem um primo que é perfeito. E a gente, às vezes, vai reagindo sem perceber, né? Então, a gente tem uma dificuldade com uma determinada pessoa que não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com as tuas marcas, né, de desamor. Não é a pessoa, então não fala sobre ela, fala muito sobre você. Quando a gente está incidindo na mesma coisa, ou está com um incômodo que persiste, ali é um ponto, né? Até assim, um nó na vida profissional que a gente patina, ali também tem um ponto, mas a gente tem que estar atento. Se a gente vai no automático, a gente vai reproduzindo sem pensar, né? Completamente. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, tive um burnout trabalhando na Microsoft, lá carreira voando, e eu tive um burnout. Foi dali que eu estudei mindfulness, comecei a levar mindfulness, inteligência emocional, esse tipo de conversa para as empresas. E aí eu me tornei a workaholic do mindfulness. Ai, E quando a minha filha nasceu, minha filha tem 2 anos, foi uma nova parada na vida e reflexão exatamente nesse ponto, né? Eu tive minha filha com quase 40 anos, uma filha muito desejada, muito esperada, e eu tinha certeza absoluta que eu não queria não estar ali na vida dela. Então, também um outro recálculo de rota. Então, eu me relaciono muito com o que você está falando, e que bom a gente poder falar disso abertamente, publicamente, para que outras pessoas possam se inspirar e saber que elas não estão sozinhas e que elas podem fazer escolhas consistentes com seus valores e principalmente atualizar isso ao longo da vida, né? A gente não precisa ficar ali agarrado ou a padrões da nossa família, ou padrões nossos mesmos, condicionamentos que a gente adquiriu. A gente pode ir redirecionando a rota muitas e muitas vezes ao longo da vida. Eu preciso te liberar para ir pro seu autógrafo do livro, mas conta do livro. Vou contar. Conta Vamos aí. lá. O Caminho Esse do livro ela tá Protagonista, lançando, esse é o seu. Foi lançado segunda-feira na Travessa de Ipanema e agora, semana que vem, vai estar na Travessa de São Paulo, de Iguatemi. Ele é um pouco dessa história. É um olhar para uma vida, assim, que a vida é feita de escolhas. E eu fui percebendo nessa análise que tem 3 elementos, assim, que fizeram muita parte, foram muito essenciais para eu estar nesse momento agora, cabendo em mim, tomando escolhas mais conscientes e liderando com as adversidades, né? E aí eu percebi assim que o primeiro passo é a autoconsciência, né? Essa capacidade de autoobservação, um olhar mais reflexivo sobre o que acontece sobre a gente, com a gente, sobre a gente. No segundo lugar, eu chamo de autorresponsabilidade, que é essa percepção de que a felicidade ou a ausência dela não é responsabilidade de ninguém além da gente. Porque os fatos que acontecem são basicamente neutros. A forma como a gente vai lidar com os fatos é que muda. Então, assim, quando a gente diz que a responsabilidade, a gente é infeliz no trabalho porque o líder falou alguma coisa, ou porque a meta é inalcançável, é dar o poder para o outro. Quando o poder é meu, eu assumo a responsabilidade. Então, o que eu faço com essa meta impossível? Como é que eu vou lidar trabalhando com uma meta impossível? Vou ter uma outra meta? Ou vou dar o meu melhor, contribuir e saber que eu fiz o meu melhor? Enfim, é sempre uma escolha. E o terceiro é uma automotivação, que tem essa provocação de que a aprovação não está lá fora, a aprovação está na gente. Assim, então, como é que a gente se conecta com os nossos valores? Como é que a gente ressignifica o nosso propósito? Assim, eu acho que eu vejo a sua carreira sempre foi cheia de propósito, mas você pode ver seu propósito de várias maneiras. Você pode estar. Eu vivo pra gente. Meu poder é relacionamento humano. Eu posso me relacionar sendo uma líder, eu posso me relacionar sendo uma consultora, eu posso me relacionar tendo uma, uma papelaria. Assim, então, como é que eu puxo o que eu tenho que é muito, muito valioso e que me energiza? Como é que eu entendo que é o que me energiza e uso isso a meu favor? E para a sociedade também, né? Ai, que lindo. Eu tô louca para ler o livro. Ganhei ele aqui.
Isso é seu. Ele é meu, me devolve. Eu quero muito ler, vou depois comentar com você sobre as minhas impressões, tenho certeza que vou aprender muito e me inspirar. Quer deixar últimas palavras, mensagens, projetos, coisas que estão te inspirando, onde as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar nas redes sociais, Adriana Schneider, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A Almanara, mais fortemente no LinkedIn também. Que são, assim, acho que teve um aprendizado dessa morar fora, entender que a Almanara e a Adriana são entidades, são personas diferentes, né? A Almanara tem muito de mim, mas a Almanara é maior do que eu em muitas coisas, porque é a soma de várias pessoas. E ter sido convidada para ser curadora é o segundo Rio Innovation, já participei também como curadora de um festival de leitura, me deu muito prazer fazer alguma coisa que eu não sabia fazer. Então eu me inspirei para esse ano, já me organizei para o ano que vem eu trabalhar com collabs. A Almanara tem os seus projetos e a Adriana tem os dela, porque eu acho que essa é uma coisa que me energiza, sabe? Fazer algo novo, com pessoas novas, ter novas experiências. Então, podem me seguir que por aí vai ter sempre novidades. Adriana, muito obrigada. Foi uma delícia estar com você nesse evento, tanto lá no seu palco, tão especial, tão lindo, tão poético, tão cheio de inspiração. E obrigada por ter encontrado aí um espacinho na agenda num dia tão importante e especial para você, para estar aqui contando a sua história. Espero que quem está nos ouvindo tenha se inspirado e saia daqui cheio de ideias de como transformar a sua vida também. Continue aí que tem mais episódios vindo pela frente e a gente se vê no próximo. Até lá.